Boa noite a todos. Estamos mais uma vez abrindo a live da União Espírita Jaboatoense, onde teremos como palestrante da noite de hoje a nossa irmã Aldenice, do Centro Espírita Altar de Souza. Convidar logo a nossa irmã, que ela já entrou na nossa sala. Boa noite a todos. Conosco dessa reunião maravilhosa. Aí. Boa noite. Boa noite. Eu estava me lembrando da outra vez, que a gente não Até conseguiu. que você não sabe a angústia, porque eu disse, cadê? A bolinha não está ainda ao vivo. Mas E acho que agora engraçado que vai. eu convidei você de outra maneira aqui. Eu fiz, não, já errei, eu não acredito. Né? Mas, graças a Deus, né, estamos no ar, agradecendo de antemão a tua presença aqui conosco, né? Mesmo através, né, de um aparelho, mas uma satisfação enorme. A gente se lembra quando chega, né, o palestrante da nossa casa, a gente dá aquele abraço fraterno, não é? Que a gente transmite uma energia tão boa, principalmente a gente que viu, né, Aldenice, a UNESD crescer, né, a UNESD ser fundada. Então a gente tem muitas lembranças boas, e quando a gente ficou sabendo que ia dirigir a reunião, que você era palestrante, a satisfação é enorme, né? Antigamente você se lembra de mim com os cabelos nos olhos, cabeludo, hoje em dia está assim, dessa maneira, não é? Mas o espírito com a força, com a coragem de sempre, né? Então vamos dar início à nossa reunião. Eu vou dar alguns avisos rapidinho e deixar você bem à vontade na live, tá bom? Avisando que em setembro, né, teremos o mês todo em homenagem à vida, né? Então, toda a reunião será o mês amarelo, onde iremos falar sobre a vida, o bem que a vida nos oferece, né? Então, vamos ter palestrantes como Cristiane, da Federação Espírita Pernambucana, abrindo, né, esse mês amarelo. Depois, no dia 7/9, nós temos Zilma Santos, também da Federação Espírita Pernambucana. No dia 9, teremos Nádia Nayara, nossa grande amiga, né, do Aiteu. No dia 14/9, temos Ednar Santos, da Federação Espírita Pernambucana. Dia 16, da nossa casa, o nosso irmão Jorge Vasconcelos, que estará conosco. Dia 21/9, nosso irmão Túlio estará estreando aqui na Unesco com sua palestra também, falando sobre esse tema. Dia 23, Marcelo Araújo, do CEOBS. No dia 28/9, o nosso irmão Isídio, né, da Federação Espírita Pernambucana, muito bom também. E encerrando o mês com a nossa irmã Feidilene, né, do SEAC. Então, no mês que vem, né, a partir de segunda e quarta-feira, estaremos dando início, né, a esse mês amarelo, onde a gente tem que valorizar cada vez mais a nossa vida. Então, minha irmã, vou fazer a prece inicial para que você possa ficar bem à vontade, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, né, rogando a Ele o amparo, a proteção, pedindo para que os bons espíritos possam estar presentes conosco, mesmo virtualmente, mas temos a certeza que a nossa querida casa, a União Espírita Jaboatoense, está de portas abertas nesse momento, recebendo o amparo e dando a todos o conforto e a palavra do Cristo de Deus. Pedimos permissão a Deus, pedimos permissão ao nosso mentor espiritual, Jorge, para darmos por iniciado mais uma live
da União Espírita Jaboações. Muita paz para todos. Meus irmãos, essa é a nossa querida irmã Aldenice, né, dos Altar de Souza, uma grande companheira nossa que irá fazer a palestra da noite de hoje, um tema maravilhoso, se chama Bezerra de Menezes. Muita paz, meu irmão, contigo a palavra. Que a paz de Deus envolva todos nós e sempre agradecendo o afeto de todos que compõem essa casa tão querida, não é? E aí vai para todos que estão participando dessa live, o nosso irmão Carlos, a nossa irmã Edneia, Jéssica, as duas Jéssicas, e até de alguns irmãos que realizam também um trabalho conosco, de outra forma, mas colaborando conosco. Então, a nossa gratidão é para todos os irmãos dessa casa e dessa família tão generosa de Dona Neuza Caldas, que vem aí plantando essa semente e que vai reproduzindo e vai dando os frutos. Então, para mim, é mais satisfação e a responsabilidade de falar de Bezerra de Menezes, né? E nessa casa tão acolhedora. Que Deus abençoe a todos. Sábado passado, né? Que foi justamente o dia 29 de agosto, que se comemora o nascimento de Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse grande espírita que nos dá o exemplo de coragem, de humildade e de vivência do Evangelho de Jesus. Quando a gente começa a estudar a vida de Bezerra de Menezes, como a gente consegue se observar, que eu acho que é justamente o legado desses grandes espíritas que transitaram encarnados nesse nosso país, dando o seu testemunho de abnegação para que servisse para todos nós. Né? Às vezes a gente não é só conhecer a vida, mas é sentir também todas os desafios que eles enfrentaram e como eles superaram. Então é um grande exemplo para a gente, né? Então, Bezerra de Menezes, é muito fácil a gente pesquisar, né? Existem muitas palestras a respeito. Existem 3 livros, dos quais eu vou fundamentar essa conversação com vocês, que é Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, que foi escrito por Francisco Aquarone. Tem também Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que foi escrito por Ramiro Gama. E Ramiro Gama já tem uma prática, né, que a gente vai ver também com Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. Então, assim, ele descreve de forma fácil, relatando os casos desses grandes homens. E tem esse outro, que é Vida e Obra de Bezerra de Menezes, que foi escrito por Silvio Brito Soares. Aí cada um desses autores, eles mostram passagens de Bezerra de Menezes, dando diferentes interpretações, que não perde a essência da sua trajetória. Então, o que a gente vai observando, e até tem também o filme, né, onde a gente dá para ver de forma bem sintética, né, através da arte, o que representou a vida de Bezerra de Menezes. Então, ele nasceu lá no Ceará, né, no Riacho de Sangue, era numa fazenda, um lugarejo, e os seus pais tinham posse, né? Então, eram pessoas que não enfrentavam dificuldades financeiras até certo ponto. Então, ele era o caçula de 4 filhos dessa família e que tinha um prestígio, e algo assim também que é bom a gente destacar é que seu pai era bastante generoso, né? Ao ponto mesmo de
perder toda a sua riqueza, porque algumas pessoas que passavam pela fazenda, e era de prática, que até no próprio filme relata sobre isso, não é, dos nordestinos, de ter acolher as pessoas. Então, ele era bastante generoso. E algumas pessoas se aproveitaram e ele foi se endividando. Além do mais, ele se envolveu na política. E naquela época, teve as perseguições políticas. Eu estou falando assim de forma bem resumida, para a gente se deter muito mais na essência de Bezerra, né? De Dr. Bezerra de Menezes. Então, a família foi perseguida politicamente. Eles tiveram que sair do Ceará e foram para o Rio Grande do Norte. Depois eles retornaram novamente. E como eu tinha dito antes, o pai era muito generoso, se endividou. E como, além de generoso, ele era muito honesto, ele quis saldar essas dívidas com quem ele devia. Até, inclusive, doar a sua fazenda para quitar suas dívidas. Mas as pessoas que foram beneficiadas por ele não aceitou. Mas ele não aceitou, também não concordou plenamente pela negação daqueles a quem ele devia. E ele propôs ser o administrador da fazenda e tirar somente o sustento para a família. Então, depois passar por todas essas dificuldades, e eles passaram por dificuldades mesmo, né? Tiveram no auge, viviam em uma condição favorável e depois eles tiveram uma vida de sacrifício. Então, o menino Bezerra de Menezes, ele já se destacava pela sua inteligência já no curso primário daquela época. Então, ele aprendeu o latim e ele passou a dar aulas como um monitor para a sua classe. Então, já desde cedo, já se notava a sua inteligência, que era diferente, né? Ele se destacava por isso. E dessa forma também de querer ajudar, né? Então, ele aprendia e, ao mesmo tempo, ele queria dividir com aqueles que tinham dificuldade. Então, a gente vai vendo que ele já demonstrava um coração generoso. Aí chega o ponto que ele tem o desejo de fazer medicina, porque os seus irmãos foram para a área do direito, porque era muito comum naquela época, era a profissão, né, de destaque na sociedade. Mas ele preferiu ir para estudar medicina. Então, o pai se esforça com poucos recursos, mas dizendo naquele momento a real situação da família. Então, que ele teria muita dificuldade. E Dr. Bezerra de Menezes, jovem ainda, parte para o Rio de Janeiro para estudar. E ele lá, como tinha já os seus conceitos católicos, porque a família era bastante católica, ele foi educado no catolicismo, e aí depois ele mesmo diz que ia à igreja, que participava de todos os rituais da missa, mas nunca questionou o porquê das coisas, né? Desses rituais, de fazer uma análise mais rigorosa, porque ele era levado pela família, como muitas vezes a gente se adentra na religião, né, fruto da educação que se tem dos pais. Isso não é ruim, não é? Fique bem claro isso, que o bom é direcionar desde cedo na religião. Mas chega um momento que ou os filhos se adequam, ou aceitam, ou concordam, ou eles mesmos buscam os seus próprios caminhos, que a gente também tem que respeitar. O importante é plantar a semente do Cristo. O que eles vão decidir mais tarde, isso aí é a bagagem espiritual de cada um, e que a gente precisa compreender, né? Então, ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele vai estudar o curso de medicina. Ele não fica numa república, porque ele também era mais recatado, então não queria participar
que a gente sabe, é como se fosse a casa do estudante, trazendo para a atualidade, né? Aí você tem aqueles que estão lá, né, estudando, dividindo o quarto, e nem sempre aqueles parceiros ou aqueles estudantes estão com o mesmo foco. E ele tinha o foco na medicina. Então, ele aluga um quartinho simples, singelo, com muita dificuldade, e passa a pagar esse quarto para estudar lecionando, dando como se fosse aula de reforço, hoje em dia, né? A gente trazendo um pouquinho para a atualidade. Então, ele não tem condições de comprar os livros, que até hoje os livros de medicina são caros, exige muito, muito estudo. O que é que ele fazia? Ele estudava na biblioteca. Então, ele passava horas estudando. Então, não foi algo fácil, né? Então, ele já desde cedo encontrou as dificuldades e que foi superando. Aí a gente lembra um tal famoso caso de Bezerra, né, que ele está assim, como se diz, com dificuldade de pagar o aluguel, né, está preocupado porque o proprietário começa a lhe cobrar e ele não tinha recurso, né, e não aparecia aluno para ele ensinar. Mas um certo dia, e assim ele aperreado, aparece alguém dizendo que gostaria que ele ensinasse e desse umas aulas de matemática. Mas ele mesmo dissera que tinha muita dificuldade com matemática, teria que estudar. E o rapaz, né, se oferece a pagar adiantado, ele se recusa, né, que não era justo. Ele tinha assim o conceito de retidão muito forte no perfil dele, né? Então, mas o rapaz insiste, porque era uma mesada que ele ficasse para que pudesse depois ele voltar. Ele não voltou e o dinheiro ele conseguiu pagar. Era o auxílio da espiritualidade, né? Naquela criatura que tinha tanto esforço, tinha tanta vontade de se formar em medicina. Ele se forma, interessante, aí ele coloca um consultório, né? Porque quem se forma em medicina para ser autônomo, e naquela época também era comum. Ele não tinha condições, então ele faz uma sociedade com um amigo. Mas, quando se está iniciando, não apareciam os pacientes. Então, ficou muito difícil. Mas procuravam ele onde ele estava residindo, para que ele atendesse. Só que ele não cobrava nada, né? Aí já começa o processo ou o cognome que lhe deram do médico dos pobres. Era o início da sua carreira de filantropia, daquilo que ele aprendeu e que ele dava às pessoas, né? Mas ele também precisava sobreviver, até o ponto, né, que alguém pudesse ver, a fila era enorme, poderia ser de fazer inveja a qualquer outro colega de profissão, mas só que ele não cobrava, e ele deixava a critério de quem tivesse condições, desse o que pudesse. E normalmente as pessoas não tinham recurso, né? Mas, de tanto ele ajudar as pessoas, né, o nome dele vai sendo divulgado e as pessoas vão vendo a forma como ele tratava. Isso é que é o importante. Ele tinha um carinho muito grande. Dizem que o olhar dele era algo que tocava as criaturas. O olhar de misericórdia, o olhar de afeto, de atender aqueles que o procuravam. Então, ele depois há um movimento para que ele fosse entrar na vida política, né? E aí ele entra na vida política, né? Ele foi assim, o doutor Bezerra de Menezes, ele foi um homem público, né? Ele foi um homem que participou de vários movimentos sociais, de estudo, de pesquisa no campo da própria medicina, né? Então, ele foi uma pessoa, mesmo recatado,
mas era uma pessoa que tinha uma participação, porque havia uma preocupação com o coletivo. E para isso ele não media esforços. Então, ele entra na vida política, já estava casado, e a sua esposa, Maria Cândida, se não me falha a memória, então ela é que também incentiva ele a adentrar na vida pública. Só que tem um acontecimento bastante triste para ele, que com 5 anos de casado, ele perde a esposa, né? A esposa pega uma enfermidade e que morre rápido e deixa ele com 2 crianças, né? Um de 1 ano e a outra de 3 anos. Então, isso abala profundamente, né, todos os sonhos, que até ele dizia, ele se desencanta um pouco da política, porque ele dizia que foi por conta da esposa, que tanto a incentivava. E nessa época ele não era espírita, era católico, onde já tinha muitas dúvidas, até pela questão dentro da universidade, né, quando começa a estudar, questionando também alguns acontecimentos dentro da própria Bíblia. No entanto, mesmo ele, né, duvidando da própria fé católica, mas ele conservava a crença em Deus e a crença na existência, na imortalidade da alma. Isso ele nunca perdeu, né? Mesmo tendo os seus conflitos da dúvida da fé católica, ele também, nesse momento, fica muito, muito presente. Mas até que ele resolve, depois ele casa com a irmã da própria esposa, a sua cunhada, tem 5 filhos, né? E ele começa nessa carreira política. Vereador, depois chega a ser deputado, mas também não foi nada fácil, né? Para qualquer um religioso que se adentra na política, sabe que não vai ter um caminho fácil, né? Para se manter íntegro, para se manter dentro dos princípios. E ele foi eleito, né? Teve muitos conflitos de pessoas, porque ele era um abolicionista. É bom que se diga, né? Ele defendia, né, a libertação dos escravos. Então, foi um espírito muito presente, encarnado, que não fugiu das lutas do mundo, né? Porque ele tinha um ideal, era o outro, era valorizar a vida do outro. Então, ele discutiu muito na Câmara por conta disso, pelas suas ideias, e que muitos daqueles não comungavam, porque estavam preocupados mais com seus interesses pessoais. E ele não, ele tinha um interesse coletivo, né? Então, a vida política do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, segundo a literatura, ele passa 20 anos. Então, muita coisa, não é? Ele contribuiu, né, com seu estudo, com sua forma de ser, com seus posicionamentos humanitários e solidários, né? Até o ponto que aí ele já era médico capitão, que lhe dava uma estabilidade financeira, mas por conta da política que ele tinha ganho, o adversário dele questionou, porque ele era como se fosse militar, porque ele era médico do exército. E aí ele abre mão, né, dessa sua carreira da medicina, dá um intervalo para a questão da política. E depois, quando ele começa a sentir a necessidade, né, ele começa a ler, um amigo dá o livro dos Espíritos para ele, naquele momento que ele estava em dúvida da fé católica, e ele resolve ler numa ida de bonde, que era um trajeto longo, de onde ele dava as consultas para a sua casa, ele começa a estudar a doutrina dos Espíritos. E o relato dele, que eu acho que acontece também com muita gente, que de repente é de outro credo religioso e
vai estudar a doutrina. E quando começa a estudar, que foi a mesma reação do Dr. Bezerra de Menezes, a leitura do Livro dos Espíritos, para ele era muito familiar, embora ele nunca tivesse lido, né? Ele era considerado, ele se achava, era um espírita, né, ainda inconsciente, porque ele absorveu facilmente as ideias, né, contidas naquele livro. Então ele começa a estudar e passa a ser, né, eu estou assim, ó, pincelando rápido, né, de Kardec, o Kardec brasileiro. Tá entendendo, né? Qualquer coisa interfira também, viu? Então, ele é considerado o Kardec brasileiro porque ele passa a estudar e a divulgar a essência que Kardec, nos seus estudos com os espíritos, trazia para a sociedade. Então, ele tinha esse zelo que não se deturpasse a doutrina dos espíritos. E ele, aí a grande questão de dizer que ele é o Kardec brasileiro, porque esse zelo, ele foi até os últimos dias de sua vida. E ele sabia que havia muitas divergências. E eu assim achei interessante que nesse livro aqui, que fala, porque quem quiser estudar mais afinco, é o Médico dos Pobres, que vai relatando até a própria história da federação, da criação da Federação Espírita Brasileira, né? E que também serve de alerta, eu abro aqui um parênteses, na vida de Dr. Bezerra de Menezes, no sentido que ele foi o grande unificador, ele lutou para que houvesse uma unidade, porque havia divergências dentro do próprio seio espírita. A gente ainda encontra, para a gente poder se deparar com essa situação, né? Se deparar com essas situações, não se assustar, né? E tentar contornar de forma muito misericordiosa. Claro, sem com isso, a gente deixar manchar os ensinamentos da doutrina. Isso não, né? Isso foi a grande luta de Dr. Bezerra de Menezes na unificação do movimento espírita, porque o que é que acontecia na época da República, né? Então, acontecia o seguinte, que os centros, eles eram formados e cada um era autônomo, não existia uma linha, né? Então, houve todo o movimento, né, com a criação da Federação Espírita Brasileira para que houvesse uma diretriz que fosse comum a todos os centros que pudessem surgir ou estar ali, né, adesam à federação. Então, nesse sentido, Dr. Bezerra de Menezes trabalhou muito, incansavelmente, foi perseguido. Ele foi perseguido politicamente, e até fizeram uma charge na época, né, dizendo até que ele tinha roubado. Então, uma pessoa de uma índole reta, né, ter sido caluniado. Então, essas coisas acontecem. E é interessante que quando ele morre, e morre de forma bem precária, bem pobre, né, até um dos autores dos livros diz assim, ele deu a resposta para quem dizia, né, que político não era honesto. E ele era, né? Tanto que ele morreu, né, de forma não na luxúria, nem numa posição que lhe desse uma condição mais confortável. Ele fez a escolha de seguir Jesus. Isso é que a gente tem que entender, né? E ele foi de uma coragem quando ele publicamente, numa reunião com umas 2.000 pessoas, ele já estava com 55 anos e ele diz, né, que dali em diante ele era espírita. E isso lhe trouxe também muitas dores familiares, né, com os irmãos que não o aceitavam. Aí a gente lembra da mensagem de Jesus, da perseguição, que aqueles que
fosse segui-lo, seguir o Cristo, seria também abandonado pelos amigos, que seria ridicularizado, que os irmãos, a família iria entregar. E, de certa forma, os irmãos não entenderam, né, para que de uma tradição católica, de uma família católica, não aceitava. E, naquela época, o espiritismo não tinha a propagação, existia muito preconceito. Então, é até compreensível que a família não aceitasse, né? Mas isso lhe doeu muito. Doeu muito. Hoje ainda tem, não é? Imagina naquela época. É. Olha, quando eu ainda estudava científico, que hoje é o ensino médio, né? Correspondente. Aí quando a gente dizia assim, tinha até vergonha de dizer, tinha medo, porque dizia, bate bombo. Não que a gente não queira dizer nem com nenhuma religião, mas assim, não conhecia. Então achava, não é, que todo mundo, não é, que fosse adepto da reencarnação ou da comunicação com os espíritos, não fazia distinção. Era tudo igual, as religiões, né? Então, nesse sentido, a gente teve muito que dizer, não é, e explicar para as pessoas. Não é? E não tinha a liberdade, mas é como você diz, ainda é muito preconceito. Né? Não só da nossa religião, mas também das outras. Né? É interessante que toda religião ela passa pelo processo de perseguição até de aceitação. Né? Então, nós vivemos, o Espiritismo viveu uma época bem mais difícil. Hoje está mais fácil. Hoje até dá status, né? Para algumas pessoas, né? Diz assim, sou espírita. A gente conta a história do Gamaliel, né? Que teve um tempo que o Gamaliel foi fechado pela polícia, né? O Gamaliel, ele fazia reuniões, não é, seu Otacílio, em casa de pessoas, porque não poderia abrir o centro. Interessante. E eu li, eu não estou lembrada até onde, mas até assim, a prática de assinar o livro, né? Sim, Gamaliel, isso. Ainda tem, né? Para saber quem é que estava adentrando. Adentrando. Aí, hoje ainda se tem essa prática, mas não com esse cunho, né? Para assim, historicamente você saber, não é para você, faz parte da história do centro, né? Mas antigamente era não de saber quantos frequentadores teve na casa, né? Mas era para também perseguir, né? Se houvesse alguma denúncia. A gente tem um livro, né, que é grossão ele, com esse livro de presença que você está falando, é interessante isso, que é a História Espírita, né? Que tem 400 participantes, né, em reunião nossa na UNESP. É um livro grosso, né? E quando você fala isso, é muito importante para a gente valorizar mais o espiritismo, para aqueles que passaram, né, por dificuldades grandiosas. É verdade. E além disso, né, o doutor Bezerra de Menezes, além de todas essas dificuldades que ele passou, né, que atingiu também seu coração, ele perde 2 filhos. Né? Ele perdeu uma filha com 18 anos. A gente vai encontrar em outro livro que diz que era 19, mas não importa, né? Importa que ele perdeu essa filha que ele tanto amava e que também lhe apoiava, né, na sua peregrinação de assistência aos doentes. Ela morreu também de uma enfermidade rápida. E é interessante. Veja o que é a convicção, a fortaleza desse espírito. Ele enterra a filha e à noite ele está no centro, né, com compromisso. Qual é o pai, né? É muito difícil. Teria que ser um espírito muito iluminado e de absorver a doutrina e de ter esse consolo, né, de entendimento para enterrar a filha e à noite ir para a reunião. O compromisso que ele tinha. Né? E para também, para ser coroado ou abençoado pela sua
pela sua crença, sua convicção, nesse dia da reunião, a sua filha traz a comunicação. Veja que espíritos afins e iluminados. Ela traz a comunicação, né? Trazendo o conforto e o consolo daquele pai que, acima da sua dor, ele servia a Jesus. É muita grandeza, né? Então, a gente vai ficando assim, admirado. Também ele perde o outro filho, que estudava direito em São Paulo. Então, assim, são dores que ele passou, mas em nenhum momento ele deixou de auxiliar. Se tocasse na sua porta, ele ia atender. E tem até um caso que é relatado também lá no filme, que diz que o seu filho estava doente e alguém bate na porta. Olha o dilema, né? Ficar para cuidar do filho ou atender aquele que esperava, né? Então, o que é que ele faz? Ele vai atender e entrega a espiritualidade para cuidar do seu filho. Sim. E ia cuidar, né? Ele disse, eu vou deixar, como quem diz, eu vou deixar a espiritualidade, ele faz uma prece fervorosa para o seu filho, mas também vai ajudar a outra, né? A outra mãe desesperada. E aí, a recuperação do seu filho acontece, né? Porque aquele que serve a Jesus com abnegação, com desprendimento dos seus afetos, dos seus próprios afetos, é um sacrifício, é um testemunho de grande valia e que nós também devemos aprender, né? Então, Bezerra de Menezes, além disso, de todo essas questões dolorosas que ele passou, né, para a gente também entender, ele se dedicou a escrever sobre a doutrina. Então, assim, durante 5 anos, ele escreve para o jornal O País. Todos os domingos tinha um artigo de Dr. Bezerra de Menezes. Veja que coisa. Então, ele atendia os seus doentes, né? Ele se desdobrava nos movimentos de unificação do espiritismo. Ele fundou também o seu centro. Desculpa, porque é o avião. Aqui, o avião passando. Olha, mas assim, ele foi muito dedicado ao espiritismo, né? De uma generosidade, e os seus artigos, além disso, ele escreveu diversos livros, né? Então, a contribuição dele foi bastante diversificada. Da profissão, ele fez o sacerdócio, ajudando os que batiam à sua porta, né? Da doutrina, ele fez a sua estrada de levar o conhecimento, e nas suas palestras ele trazia o entendimento daqueles que assistia. E através da literatura, dos livros que escreveu, ele trazia toda a moral e todos os ensinamentos e entendimentos que fosse ser útil para aqueles que lessem os seus livros. E daqueles que, até mesmo, a loucura sobre o prisma, sobre outro prisma, deixa eu ver só direitinho, né, que ele escreveu vários livros, A Loucura sobre o Novo Prisma, em que ele fazia uma análise muito maior, não só da doença, mas das obsessões que estariam ali atreladas àqueles doentes. Então, ele trazia todo esse conhecimento espírita, até mesmo para entender melhor a dor e a compreensão do processo de loucura, que era algo que precisava também ser estudado. E alguns psiquiatras, principalmente espíritas, estudam esta obra
não é? Porque era o olhar também de um médico, né? E de um médico que tinha também toda a assistência espiritual, né? Porque ele vivia em comunhão com a espiritualidade, né? Olha aí, o Minha assistindo amiga nós. chegou aqui. Toda vez que a gente está fazendo uma transmissão, ela chega. Tá certo. Então, doutor Bezerra de Menezes, houve momentos que ele se sentiu só, né? E que ele queria fundar, que até criou a escola de médios e pediu para que os seus amigos pudessem também aderir àquela sua ideia e ele praticamente ficou só. Então, algumas vezes ele se sentiu abandonado pelos amigos, pelos seus ideais, né, que ele queria, acreditava, mas nem todos estavam dispostos, né, a abraçar as suas ideias. E no momento que a federação estava precisando muito se reorganizar, porque houve um período que passou tudo fechado, federação, né, com a questão da República. Aí o que acontece, ele foi convidado novamente para presidir. Então, ele já estava bastante debilitado fisicamente. Tem um momento que ele chora antes de responder se aceitava e pede a espiritualidade a orientação. Lembrando também algo que é importante dizer, quem orientava Dr. Bezerra de Menezes era o grande espírito Antônio de Pádua. Então, era quem conduzia, também falando da fé que ele tinha em Maria, do que ele trazia do catolicismo, e ele trazia respeitando, né, todas as preces, né, que ele fazia, era a Maria, né, porque independe da religião, mas a figura de Maria, da mãe de Jesus, ela deve ser respeitada, deve ser admirada. E Bezerra de Menezes trouxe também para os espíritas, sim, né, essa admiração tão grandiosa desse espírito magnânimo que é Maria, mãe de Jesus. Então, ele aceita o convite, já estava bastante, né, debilitado, tanto que já próximo de sua morte, ele é acometido, eu diria, na minha ignorância, né, que ele, esqueci o termo, científico, me perdoe, né, mas é como se ele tivesse tido um derrame, ele fica prostrado na cama, né, quem quiser corrigir aí pode me corrigir, viu? Carlos, que está aí escutando, pode me dizer alguma coisa, viu? Mas ele, no momento da sua enfermidade, que ele perde, né, a fala, a única coisa que movia eram os olhos. Então, ali, aquele olhar dele, mesmo não podendo usar a palavra, dizia muito às pessoas. Então, nos seus momentos, e assim, é muito emocionante, né, vê-lo, a descrição daquele homem tão caridoso, tão sublime, tão dedicado, né, aos doentes, quando chegava no consultório e tinha aquela fila, então ele atendia com tanto carinho, né, ele abraçava cada um deles e passava a receita e ainda dava o dinheiro para comprar. Então, gesto desse, eu não tenho conhecimento de um médico tão dedicado, né, que dava tudo que tinha na tão famosa história, tão bonita, né, da mãe que vai consultar o filho que não tinha condições e ele dá o anel. E passa toda a história dele ao pegar o anel de formatura e dar àquela mulher. E ele se desprende de tudo isso, porque ele queria amenizar a dor daquela família.
Então, em todos os momentos da sua vida, ele realmente foi um médico dos pobres. Sim. E ele terminou pobre. Ao ponto da sua esposa pedir aos amigos para que pudesse cobrar. E aí os amigos convencem, né? Mas ele faz um pedido, diz que não cobrasse na frente dele, né? E cada um desse, porque ele também precisava sustentar a família. Mas assim, a sua abnegação, o seu desprendimento é AVC mesmo, Carlos. Carlos está confirmando. Olha aí. Obrigada aí, Carlos. Tá certo. Então, a gente vai vendo como ele era, assim, abnegado e desprendido, né? Então, ele ajudava as pessoas. Como eu disse a vocês, eu não tenho conhecimento. E tem uma parte que eu vi numa formatura de medicina, né, ser lida justamente a palavra que está... a mensagem que Bezerra de Menezes diz, que aparece também no filme, e quando ele diz que nenhum médico, né, pode parar de comer para poder atender, né? E que não, o mais importante não era o dinheiro, mas era servir. E hoje, infelizmente, claro que tem médicos, médicos bons, médicos generosos, mas ele realmente se destacou, porque era um espírito iluminado. Era um espírito, e aí a gente fica observando, eu vou até, me diga aí a hora, viu? Eu, quando faltar 10 minutos, ele passa. Você me avise. Né? Ele Vou tocar ficava... Ele era tão abnegado, eu fico pensando assim, dessas pessoas que vêm com a missão, elas não vão dizer, eu vim com a missão de fazer isso, aquilo, outro. Elas naturalmente, a vida vai levando-as e elas vão demonstrando a grandeza do seu coração, né? E elas não fazem alarde. A sua generosidade e bondade, elas vão se propagando através do seu gesto. E foi assim que Bezerra, né, se propagou naquela multidão de pessoas. Ao ponto que quando ele já estava voltando um pouco já ao término, né, já próximo do seu desencarne, e que ele ficou numa cama e botaram uma cadeirinha onde as pessoas queriam visitá-lo. Estavam também sofridos, penalizados com a situação daquele homem tão generoso e queriam ficar desamparados. E quantos adentraram o seu quarto e viram aqueles olhos verdes, aqueles olhos de misericórdia e de gratidão, sem dizer nenhuma palavra. E muitos entraram e rezaram. E muitos também pediram para que ele ficasse e que ele recuperasse. Interessante que antes dele morrer, aconteceu o processo de desenlace, ele recupera a fala, de forma também com muita dificuldade, para fazer a prece. Para fazer a prece de agradecimento a Maria. Veja que espírito. E ele termina, após a prece, né, ele desencarna. Aí a federação, ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. E no dia 12, houve a reunião. E quem estaria lá? Trazendo uma comunicação. Bezerra de Menezes. Né? Alentando a todos aqueles que ajudaram em vida. A todos que foram companheiros e amigos de ideais. Espírita, aquele que divulgou e viveu o amor do Cristo, que dedicou toda a sua vida em servir. Ele não veio também para servir. Aliás, para ser servido. Ele fez o que Jesus fez. Serviu a todos. Então, a obra
de Bezerra de Menezes, ela não termina com o seu desenlace, né? Ela continua na pátria do Evangelho. É tanto que ele, na espiritualidade, poderia escolher para qualquer outra dimensão, porque ele tinha todos os requisitos, mas ele preferiu estar aqui, auxiliando os seus irmãos da dor. E na palestra de sábado, que Divaldo fez, em homenagem também a Bezerra de Menezes, hoje, atualmente, ele não cuida só do nosso Brasil, mas ele cuida de toda a América Latina. Que espírito, que generosidade, que bondade para todos nós. E quantos, né, a gente vê os casos de pessoas doentes, enfermas, que no seu desespero ou na sua última esperança recorreram a Dr. Bezerra de Menezes e foram... Deixa eu dar uma apagada aqui. 10 minutos. E foram amparadas por ele. E foram curadas pela sua equipe espiritual e Dr. Bezerra de Menezes. E que deixa também para todos nós o compromisso que ele tinha com a doutrina espírita, o zelo, o cuidado na sua divulgação, o estudo incansado que ele tinha de estudar, de escrever, de falar sobre a doutrina. Isso é um convite para todos nós, para vermos como ele foi importante dentro do movimento espírita, é agora, mais do que nunca, nesse processo de pandemia, de socorrer todas as vítimas, junto com todas as equipes espirituais que nesse momento estão socorrendo os nossos irmãos que desencarnam, seja pela pandemia, seja por outras doenças, enfim, que precisam ser acolhidos, que precisam ser conduzidos. E aí a gente lembra também uma das passagens do livro Voltei, em que o nosso irmão Chacó é amparado na praia por Dr. Bezerra de Menezes. Então, é a prova de que ele continua assessorando, auxiliando todos os nossos irmãos, não só do nosso país, mas agora de toda a América Latina, auxiliando esses nossos irmãos. Então, o que fica para nós, né, desse profissional, que não precisa, ele dá assim, né, mas para todos os profissionais, em qualquer área, né, que possa dar o melhor que tem, que auxilie, que não se esquive ou não guarde para si os conhecimentos, para que aqueles que entendem que quanto mais a gente sabe, mais a gente deve distribuir com as pessoas. Que o conhecimento e o amor são as asas que nos auxiliam a transpor as barreiras, que nos faz galgar os degraus e atingirmos a perfeição. É isso que a gente aprende na vida de Dr. Bezerra de Menezes, a sermos profissionais a serviço do Cristo, a que sejamos trabalhadores voluntários na casa espírita a serviço do Cristo. E que esqueçamos de nós mesmos, que não fiquemos prisioneiros aos nossos interesses, às nossas próprias dores, mas que iremos ou que devemos ir ao encontro daqueles que sofrem. E o chamamento está sendo mais do que nunca agora. É um chamamento não só de ordem material, mas das preces que fazemos, dos pensamentos que emitimos
para todos aqueles que precisam, principalmente nos lares onde há tanto conflito, onde as crianças estão sendo tão violentadas, que são também espancadas, que todos estão vivendo um momento de aflição. Aí tem a mensagem de Bezerra de Menezes, no início da pandemia, lá em abril, que o nosso querido Divaldo trouxe. Escutem a mensagem de Bezerra. Tenha coragem, como ele disse para todos nós, que enfrentemos todos esses processos que agora estamos passando. Que tenhamos paciência, coragem, calma, confiança em Jesus, porque Ele está no leme de tudo isso. Para que a gente se fortaleça e aprendemos a darmos muito mais de nós. Porque quando a gente vê essas histórias, nossos problemas, o que ele passou, o que ele sofreu, né? Dor, perda de filho, amigos, família, politicamente também se desgastou, também no campo do espiritismo foi atacado, né? Então, para que a gente não corra quando tiver algum problema, alguma diferença de opinião, né? Às vezes eu até confesso que talvez hoje o conhecimento que tivesse, né, teria errado menos, mas faz parte da vida, né? Sim, Essas coisas que quantas pessoas deixam uma instituição porque a sua ideia não prevaleceu, né? Quantas pessoas que estão fazendo o trabalho, aí outro vem e dá uma opinião e você não aceita, né? E às vezes eu não vou mais para aquela casa. No entanto, o exemplo de Bezerra, por tudo que ele passou, ele não deixou a doutrina, né? Ele não deixou os seus ideais, foi perseverante até o fim. Que isso sirva também de exemplo para que a gente possa realizar o trabalho no compromisso com Cristo, no compromisso de auxiliar e de amar. Então, a biografia de Dr. Bezerra de Menezes, nos traz todo esse reforço para que a gente seja seguidor do Cristo e não tenhamos medo. Porque se as dificuldades vierem, se as incompreensões surgirem, são os mecanismos de Deus para testemunhar o nosso conhecimento e a nossa fé. Façamos como Jesus dá aquela lição que nos momentos de tempestade, no barco, os discípulos desesperados, e Jesus dizia que não tinham fé, né? Qual pouco é a fé de vocês? E que nesses momentos a gente possa refletir sobre isso. Ter a fé de Dr. Bezerra de Menezes, essa compreensão, essa coragem, essa dedicação, para que a gente não baixe a cabeça. E que se tivermos de verter alguma lágrima, mas que seja de misericórdia, não de tristeza, não de desespero, mas acima de tudo, de amor ao próximo, como ele amou os seus irmãos e como ele se comprometeu com a espiritualidade, que enquanto tivesse alguém sofrendo, não deixaria de cuidar de nós. É isso, meus irmãos, nessa noite tão grandiosa, falar desse espírito tão iluminado, falta que um nos enche minutinho de para a gente esperança. sair do ar, viu? Então, faça a prece. Aí, agora é com você. Muita paz, Eu minha vou pedir gente. para Muita você luz. encerrar com a prece, né? Tá Primeiro, te certo. agradecer por esse momento, não é, único, não é? Toda vez que a gente se encontra tem algo a mais, não é? Ao centro que você participa, né? O Altar de Souza. Um abraço de todos nós que fazemos da UNES. E como Bezerra lá atrás, não é, nos mostrou que a gente mantenha-se unidos, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando. Então, vamos nos unir cada vez mais. Contigo a prece, 30 segundos. Querido Deus, te agradecemos a presença amiga de Bezerra de Menezes e de todos aqueles seguidores do Cristo. Muita paz, muita luz para todos que estão nos seus lares e todos que se encontram nos hospitais onde haja dor.
muita paz. Obrigada, meus irmãos. Um abraço fraterno para todos.